a rainha está na área e ela tem um monte de apuração para gente. Uma delas é de que Bolsonaro pode ir no protesto, na manifestação. Está publicado já 3 dias após a alta. O ex-presidente Jair Bolsonaro diz que pretende ir à passeata por anistia em Brasília. Está aí na coluna da Mônica Bergamo no jornal Folha de São Paulo. Mas o médico disse que ele não poderia ir, né, Mônica? Pois é, Fabiola, a gente não sabe se o Bolsonaro está usando isso como chamariz para tentar aumentar o público na esplanada dos ministérios ou se ele vai mesmo, né? A notícia que eu tinha tido há 2 dias atrás, um dia atrás, ontem, era a de que ele não estava em condições de ir. Mas hoje ele vai e divulga esse vídeo, estão espalhando fortemente esse vídeo nas redes sociais. O que acontece, Fabiola, essa passeata, ela pode ser um mico, né? Assim, em termos de número de pessoas. Claro que vai ter parlamentares, vai ter senadores, vai ter deputados, né? A bancada bolsonarista é grande. Agora, não vai reunir uma multidão, né? Nada indica que uma passeata, uma caminhada em plena quarta-feira, em horário de trabalho, vai reunir uma multidão em Brasília. Então, eu acho que é um esforço final aí para tentar ver se pelo menos vai um pouco mais de gente, né? Então, ele está dizendo aqui que vai ser uma caminhada pacífica por uma anistia humanitária. Ele não fala que é para ele mesmo anistia, né? Vai dizer que está dizendo que muitos parlamentares vão estar presentes, que a polícia militar vai estar lá para garantir a segurança de todos e que ele pretende ir. Agora, isso é uma tentativa aí, eles estão. O bolsonarismo ficou um pouco acuado, né, com essa possibilidade de alterações na legislação. Eu tô aparecendo? Tá aparecendo, tá aparecendo, tá na Tá, tela porque aqui para cheia. mim congelou. Tô te Congelou vendo, para mim, e tô te desculpa. assistindo. Há essa possibilidade de redução das penas para os réus, os condenados do 8 de janeiro. Isso isola o bolsonarismo, né? Porque ele prevê uma redução de penas, permitindo que os condenados, os peixes pequenos, sejam soltos, mas mantendo as penas duras para os cabeças de uma tentativa de golpe, né? O que obviamente atinge o Bolsonaro. Então, há um pouco isolados, acuados, e estão tentando reverter esse quadro para tentar ver se essa anistia é votada na Câmara dos Deputados. Mas está parada lá e tudo indica que não haverá uma força popular suficiente para reverter isso, Fabiola. Mas é uma tentativa. Ele fez Tentando essa falar, está dizendo que vai para chamar mais gente. Ele fez essa postagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vem fazendo essa luta dele, né, em relação à anistia. Ele usa como discurso de que é justamente para proteger as pessoas que são ali vítimas de tudo isso, as senhoras que estavam lá e que foram vítimas. E aí, essa caminhada pela anistia, ele nessa postagem que ele coloca nas suas redes sociais, ele aparece com a camisa do Brasil e escreve lá: Bolsonaro em Brasília, caminhada pela anistia, põe o horário na tarde e tudo mais, faz esse chamamento. Vamos lá, ô Josias, essa caminhada pode resultar, pode trazer apoio, ela pode ter algum impacto na decisão, no que está sendo acordado lá no Congresso Brasileiro? E Jair Bolsonaro, ele que acabou de receber alta, uma cirurgia complexa, vários dias, 22 dias internado, uma situação crítica, segundo os médicos, ele anunciar que vai, a Mônica está na dúvida se ele pode ir ou não, acha que pode ser talvez uma jogada. O que você acha? Seria uma temeridade se ele fosse, não é? Porque há uma recomendação médica de que ele se resguarde e fique em casa durante pelo menos umas 3 semanas. E uma pessoa que acaba de sair de uma internação e ainda está convalescendo de uma cirurgia muito complexa, de 12 horas, não convém ir a um aglomerado desse, sujeito ali a fricções e contágios, que não convém a alguém que acaba de sair do hospital, né? Mas o Bolsonaro está flertando com um mico numérico e um mico político. O mico numérico decorre do risco de ser uma manifestação pífia. Estamos no meio de semana, Brasília, as pessoas estão ralando ali para encher a geladeira, haverá parlamentares nessa manifestação, mas não será, evidentemente, nenhum ato político como foi o de São Paulo
ou nem mesmo como foi o do Rio de Janeiro, que foi menor do que o da Avenida Paulista. E, a essa altura, o risco de o Bolsonaro incorrer ou flertar, acenar para um mico político é grande, porque está em curso uma negociação no Congresso Nacional, que já tem a adesão de muita gente do Centrão, para colocar em pé esse projeto de lei que suaviza as penas para os presos do 8 de janeiro, sem aliviar a possibilidade, a perspectiva de tranca, uma tranca dura para o Bolsonaro e para os seus devotos mais graúdos nessa trama golpista, né? Então, hoje, esse tipo de manifestação ela está roçando o ridículo, porque o Bolsonaro sempre disse, que não se tratava de uma anistia para beneficiá-lo, mas era para beneficiar aqueles pobres coitados, segundo ele, do 8 de janeiro. O próprio Alexandre de Moraes, sem projeto de lei, ele já abriu a cela de vários presos do 8 de janeiro, mandou para casa, inclusive, a cabeleireira do batom. Então, numa decisão dessas, em que ele abriu a cela, ele foi contra, inclusive, a posição da Procuradoria-Geral da República, que recomendava que mantivesse a tranca para um determinado preso. O Alexandre de Moraes mandou soltar. Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo diferente. O Bolsonaro já está no banco dos réus, os seus cúmplices mais graúdos estão gradativamente chegando no banco dos réus, ainda ontem foram mais 7, então caiu no vazio esse tipo de manifestação, porque já está o Congresso providenciando um projeto para esvaziar esse projeto de anistia, essa proposta de anistia, que claramente inclui o Bolsonaro, não só pela tentativa de golpe, mas tenta se anular até a inelegibilidade dele. Então virou ridículo, Fabíola. Ainda ontem comentávamos aqui, o Flávio Bolsonaro dizendo, não, essa meia anistia não interessa, esse meio termo não interessa, é preciso uma anistia ampla, geral e restrita, e vamos cobrar do Alcolumbre, ele se comprometeu conosco. Então está ficando tudo muito ridículo, porque está ficando claro, Fabíola, que o objetivo do Bolsonaro, dos seus filhos e do bolsonarismo não é proteger ou reivindicar a liberdade da cabeleireira do batom, do vendedor de popcorn, do ice cream. Não, eles querem a anistia para eles mesmos, e isso já não já não está tão no horizonte quanto eles imaginavam há alguns meses. Isso é curioso, né, Thales, porque esse desejo de anistia de Bolsonaro lá atrás começou de uma maneira um pouco mais tímida, outros falando sobre isso, até que ele resolve realmente abraçar a causa. E agora, saído do hospital, 3 dias após, como está publicando inclusive a Mônica na coluna dela, ele chamando as pessoas e falando que ele vai. Não sabemos se isso, ele está dizendo que vai, mas não sabemos se vai ou não. E aí virou realmente, nesse momento, a maior tarefa de Bolsonaro é o pedido da anistia. Pois é, se ele vai, a gente não sabe, porque a mentira é uma arma do Bolsonaro. Então, a gente não sabe, pode ser que ele esteja mentindo. Se ele for, ele, além dos problemas médicos, possíveis problemas médicos, isso daí vai aumentar a suspeita de que o que ele fez lá no hospital foi uma farsa. Porque você não sai de uma operação dessas, não sai direto para um comício, ficar lá falando, os médicos já disseram que são contra, que ele tem que ficar em repouso, então é problemático. Já ele ir seria muito problemático. A outra questão é que o Bolsonaro contribui para o esvaziamento dessa manifestação com o isolamento que ele se pôs em relação ao Centrão. O que ocorreu? Por causa dessa coisa da anistia, ele insistiu em radicalizar. Só serve anistia ampla, geral e restrita. Eu quero estar nessa anistia, é o que ele está dizendo na prática. Não negocio essa redução de penas para o pessoal para os manifestantes lá da Raia Miúda. Para esses eu não vou negociar a redução de pena, não. Eu quero a anistia, porque isso me beneficia. E aí ele ficou isolado, porque o Centrão é quem apareceu com essa proposta de redução de penas. Então ele perdeu, está se isolando do Centrão, se isolando também com esse negócio dele deixar claro a dificuldade que ele tem em passar o bastão para outro nome.
para o Tarcísio, ou para quem quer que seja. A desconfiança grande no Congresso é de que, na verdade, o candidato do Bolsonaro, se não for ele mesmo, que não será, não tem como, se não for ele mesmo, será algum parente, tipo um filho ou a Michele. Então, e isso também deixa o Centrão mais, caramba, não divide, não vai dividir nada. Ele está se isolando e esse isolamento deve se refletir também nessa manifestação.